Hoje iremos iniciar a leitura da primeira edição do livro Aprendiz de Inventor, do autor paulistano João Anzanella Carrascosa. Capítulo 1. O Decifrador de Sons. O menino era apaixonado pelo som das coisas, mas a cada dia sentia-se mais triste porque não conseguia descobrir o que diziam. Claro, ele sabia que o cocoricó era o som produzido pelo canto do galo no quintal do vizinho. Mas o que significava aquele cocoricó? Será que na linguagem dos galos era algo como "Hoje será um lindo dia", ou "O meu dono é um chato", ou "Por que tenho que cantar tão cedo enquanto todos dormem?" Ou quando ouvia o zzz na casa, o menino sabia que a mãe caíra no sono. Aqui tem uma representação de vários z's, que seria a onomatopeia, que indica uma pessoa dormindo. Mas o que aquele zzz dizia? Estou tendo um sonho maravilhoso. Ai, como estou cansada. Ou que colchão duro. E aquele ronque? Era sempre um sinal de que o pai dormia pesadamente. Mas o ronque de uma noite era no fundo diferente do ronque de outra noite. Aqui o ronque também seria o som feito pelo ronco do pai dele. E o menino queria porque queria saber o que os ronques do pai diziam. Também vivia louco para decifrar o que os pliquetes comunicavam. Os pliquetes eram os estralos que de vez em quando soltavam-se do assoalho da casa. O que significavam? Tem um fantasma andando por aqui. Não esqueçam de me passar uma boa cera. Caiu uma moeda nas frestas entre uma tábua e outra. Seria isso ou nada disso? O menino não se conformava em ouvir os sons e não saber qual a tradução completa deles. O bi de uma buzina poderia ser "sai da frente" ou "a porta está aberta". Estou feliz da vida. Podia ser 1000 coisas, mas qual delas era de fato? Um dia vou descobrir, o menino prometeu, desafiando todos e qualquer ruído. O cri-cri dos grilos, o ha-ha-ha dos risos, o au-au-au dos cães, o vrum dos motores, o tite dos freios de caminhões, o bibibi-bobó no dial, quando procurava sintonizar uma estação no rádio, o shhh do hambúrguer fritando na panela, do plact-plact da água tatalando na pia, o psiu da professora durante a aula, o toque-toque-toque dos cavalos, o bem-te-vi dos bem-te-vis, o zoom e o zump dos zíperes fechando-se e abrindo. Mas como traduzir plenamente a linguagem dos sons? Havia professores de muitas línguas, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, porém nenhum especialista em dizer qual a diferença entre um ai 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 de dor e um ai 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 de mau pressentimento. Todo mundo achava que o bzz de uma abelha era igual ao bzz de outra abelha. O mu de uma vaca significava apenas mu, e pronto. Ou o cabrum de um trovão era apenas um cabrum e nada mais. E por aí se ia, menos o menino. Para ele, havia em cada som uma mensagem que podia ser traduzida em palavras. O inventor. Como não sabia o que fazer para decifrar o som das coisas, o menino desanimado quase desistiu de seu desejo. Foi quando soube que havia um inventor na cidade, o único, é verdade, e imediatamente foi atrás dele. Era um inventor de primeira grandeza, embora nem ligasse tanto para suas próprias descobertas. Dedicava-se dia e noite a seus projetos, e uma vez criada uma invenção, o velho a abandonava, já ansioso por novos desafios. Fora ele, quem criara a máquina de prender sonhos, uma espécie de moinho gigante que durante a noite atraía o sonho de todas as pessoas e os mantinha grudados às pás. O tintintor elétrico, aparelho que comia sombras, também era obra sua. Outro invento seu era o detector de mal-olhado, que muita gente da cidade andava querendo comprar. Em seu currículo, havia ainda a invenção do liquidificador de fumaça, do chapéu que pegava raios de sol e os transformava em ouro em pó, e da máquina de calcular as estrelas do céu. O menino encontrou o inventor na garagem de sua casa, sentado no chão em meio a geringonças, montando um estranho aparelho que se assemelhava a um rádio portátil. "O que o senhor está fazendo?" perguntou o menino curioso.
Um decifrador de sons, respondeu o inventor. E para que serve? Ora, para traduzir na nossa língua o que os sons dizem. Poxa, é justamente isso que eu estou procurando, disse o menino alegre. Eu sei, comentou o inventor, continuando o trabalho. Mas como o senhor sabe? Perguntou o menino surpreso. Tá vendo aquele instrumento ali? Apontou o inventor para uma traquitana encostada num canto. É um oráculo de última geração. Oráculo? O que é isso? Um oráculo, ora. Dá para explicar melhor? Bem, o oráculo é uma divindade que responde às perguntas e aconselha as pessoas. Divindade? Sim, um deus, afirmou o inventor sem interromper seu trabalho. Você nunca ouviu falar que os deuses governam o mundo na Grécia Antiga? Sim, respondeu o menino. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Os oráculos mais famosos ficavam lá, disse o velho. As pessoas iam até o santuário dessas divindades e pediam soluções para seus problemas. É, mas não estou vendo divindade nenhuma aí, disse o menino. Isso mais parece uma máquina esquisita. Ora, é um oráculo eletrônico, disse o inventor, demonstrando paciência. Não existe nenhuma divindade dentro dele. É claro, porque fui eu que fiz, mas funciona do mesmo jeito. Como? Ele faz previsões carteiras. Tá legal, disse o menino. E eu com isso? Bem, liguei ele hoje de manhã para saber o que eu deveria fazer, disse o inventor. O oráculo deu que alguém viria me pedir um decifrador de sons, e é o que eu estou tentando terminar, se você deixar. O menino ficou admirado com a genialidade do inventor. Permaneceu ao lado dele, vendo-o encaixar uma placa com os chips no objeto e soldá-la cuidadosamente. Mas de olho naqueles inventos todos que se espalhavam pela garagem, não tardou a perguntar. Que máquina é aquela? Disse olhando a parede à sua frente, onde estava pendurado um aparelho semelhante a um relógio de ponto com uma porção de cartões. É uma misturadora de letras, respondeu o inventor. E como funciona? Cada cartão tem uma pequena história. Você escolhe um cartão, coloca na máquina e ela vai mesclando as letras. E daí? Daí ela devolve o cartão com outra história, criada com a mistura das letras da história original. Duvido, disse o menino. Então vai lá experimentar, provocou o inventor. O menino foi até a misturadora de letras. Deu uma olhada nos cartões e escolheu um no qual estava escrito esta história curtinha. A tartaruga estava numa longa vereda. É vereda? Isso. Caminhando lentamente. De repente, uma lebre a ultrapassou rápida. A tartaruga demorou um tempão para regalar os olhos e depois falou para a lebre que já sumira. Quem tem pressa jamais chega à perfeição. Ele colocou o cartão na máquina, que começou a funcionar, e logo cuspiu de volta o cartão com a seguinte história. A tartaruga estava lá na varelonga, lenta-lenga. De repente, uma léprida passou a tartaruga. A tartaruga alengalou os escolhos e na caratura falemurou. Quem te apressa, já há mais chamega a ser feição. Legal, disse o menino rindo. É bem engraçado. Pegou outro cartão e era a fábula da cigarra e da formiga. A formiga trabalhou todo o verão juntando comida para enfrentar o inverno, quando não poderia sair de casa por causa do frio rigoroso. A cigarra, ao contrário, cantou o verão inteiro e quando chegou o inverno não tinha nada com que se alimentar. Então pensou: vou pedir um agasalho para a formiga e um pouco de comida. A formiga, ao ouvir o pedido, disse em resposta: Eu armazenei alimentos o verão inteiro, mas o que tenho só dá para mim. Você ficou cantando o tempo todo, agora alimente-se do seu próprio canto. O menino colocou na misturadora o cartão, que não demorou, e voltou com a seguinte história.
A cigarra cantarolava e nunquinha, armatirava-se para rejuntar sua às árvores de supertrempas. De certo dia, a cigarra mortadora de fome foi pedir para a turmiga um casagalho, um tantinho para se recantolher e um pouquinho de subtripas. A turmiga pespegou e lhe assaltou na cara. Se tu não armazelou, catazar para não mais voar. Pois no verão armazelei e agora a cigarra no teu nobre cacanto. Que? Não entendi nada, disse o menino, mas gostei. Essa misturadora ainda está em teste, disse o inventor. Foi um pedido de um poeta. Preciso aprimorá-la mais. E o que é aquilo ali? Quis saber o menino, apontando para uma espécie de gravador em miniatura. É um Lost, respondeu o inventor. E para que serve? É um sinalizador de coisas perdidas. Que coisas? Qualquer uma? Não, só aquelas que foram para a terra do lar. Que lugar é esse? Garoto, você nem parece desse mundo. O que tem aprendido na escola? Pelo jeito, nada. Terra do Lar é o lugar para onde vão as coisas que desaparecem misteriosamente e não se encontram mais nesse mundo. Como assim? Você já perdeu algo que nunca mais encontrou? Perguntou o inventor, interrompendo por um momento seu minucioso trabalho. Sim. Então, se ninguém pegou, foi para a Terra do Lar. E como funciona esse Lost? Perguntou o menino. Você diz o que perdeu e pergunta onde está. O visor tem 2 LEDs. Um está escrito aqui e o outro lá. A luz de um deles vai se acender, sinalizando uma resposta. Legal! Exclamou o menino. Então posso descobrir onde foram parar os cartuchos de videogame que perdi. Você está querendo demais, disse o inventor. Pelo Lost, só dá para saber se algo está perdido, se está nesse mundo ou na Terra do Lá. O Lost não é um localizador, é apenas um sinalizador. Tudo bem, disse o menino, entendi. Olha, tem coisas que somem, mas continuam aqui no nosso mundo, continuou o inventor. Não existe segredo nenhum. Alguém simplesmente passou a mão. Outro dia meu guarda-chuva sumiu. Devo ter esquecido no ônibus e algum passageiro esperto pegou. Mas tem coisas que vão para a terra do lá. E aí só dá para saber com o Lost. O que, por exemplo, costuma ir para lá? Perguntou o menino. Qualquer coisa, canetas, moedas, retratos, cartas, roupas, livros, bichos, até sentimentos vão para lá. Por quê? Se você quer mesmo saber, tente descobrir sozinho. Como se faz para ir na terra do lá? Perguntou o menino. Não posso dizer, respondeu o inventor, mas você pode ver naquele livro ali. E apontou para uma imensa brochura sobre uma bancada. É o livro de respostas. Tudo o que você quiser saber está lá. Nunca imaginei que existisse um livro assim. Só existe um exemplar desse em todo o mundo, disse o velho. Fui eu que inventei. Posso ver? Perguntou o menino. Claro, respondeu o inventor e continuou o seu trabalho. O menino se dirigiu à bancada. Com esforço, conseguiu mover a pesada capa do livro. Foi virando as páginas ansioso, e cada uma delas sua frustração crescia. Mas estão todas em branco? Queixou-se ao chegar à última folha. É claro, disse o inventor. O que você pensava encontrar? Ora, as respostas, exclamou o menino impaciente. Mas estão todas aí. Não sei onde. Basta folhear o livro para numa página e pronto. Acho que essa invenção não deu certo, pensou o menino, mas não disse nada. Não queria atrapalhar o inventor. O importante era deixá-lo terminar o decifrador de sons. Em outra ocasião, tentaria descobrir o caminho para ir à Terra do Lá. E então? Perguntou ao velho. Tá conseguindo? Vai funcionar? Falta só colocar essa antena. O inventor então soldou-a e em seguida colocou 2 pilhas. Girou um botão e disse: Pronto, está ligado. O menino se aproximou. Como que funciona?
Está vendo esse visor aceso? Mostrou o inventor. Quando você ouvir algum som, olhe aqui e estará escrito o que ele significa. O velho então se ergueu do chão e nesse instante os dois ouviram um som. Fuim! E deve ser a roupa que se rasgou, disse o menino. Que roupa que nada, disse o inventor e sorriu. O menino sentiu uma onda de fedor vir em sua direção. Ai, peraí, disse ele. O senhor peidou? Peidei, respondeu o inventor com naturalidade. Vamos ver o que diz o decifrador de sons. Olharam imediatamente para o visor do aparelho e viram aparecer a frase: Eita, batata doce boa! Tá funcionando, disse o inventor orgulhoso. Como é que é? Não entendi, exclamou o garoto. Comi batata doce ontem, esclareceu o inventor. Meu peido está feliz por isso. Ah, batata doce é uma verdadeira usina de peido. Posso testar o decifrador com outro som? Perguntou o menino. Claro, disse o inventor. E passou a ele o aparelho. Vendo um relógio cuco na parede, o menino decidiu decifrar o que dizia o tic-tac. Logo obteve a tradução. A cada tic-tac do relógio, surgia no visor do decifrador de sons a frase: Nunca mais. Tic-tac, nunca mais. Tic-tac, nunca mais. Tic-tac, nunca mais. De repente soou a campainha do telefone. Trililililim. O senhor não vai atender? Perguntou o menino. O que diz aí no decifrador? Alguém quer uma nova invenção, respondeu o menino lendo a frase no visor. Então nem vou atender, disse o inventor. Já tenho uma lista de coisas para criar. O telefone demorou um pouco mais naquele trililililim até que parou. Você percebeu? Disse o inventor feliz. Esse decifrador tem uma vantagem adicional. É também um antecipador de notícias. Pois é, comentou o garoto. Traduzindo o que os sons dizem, a gente pode descobrir as coisas que estão para acontecer. É um aparelho 2 em 1. Vai custar ainda mais caro. Custar? Ora, você pensa que faço invenções de graça? Mas não tenho como pagar, lamentou o menino. O oráculo eletrônico falhou, disse o inventor com cara de preocupação. Preciso fazer uns reparos e aumentar o grau de detalhe das previsões. O que o senhor está dizendo? Perguntou o menino confuso. O oráculo previu que alguém viria pedir que eu inventasse um decifrador de sons, mas não informou que essa pessoa não teria dinheiro para pagar. Não posso pagar de outro jeito? Perguntou o menino. Vamos ver, disse o inventor e pegou o livro de respostas. Começou a folhear suas páginas em branco, parou numa delas e pronto, já achei a resposta. Disse de repente: Você pode me ajudar, estou precisando mesmo de um auxiliar. Tenho trabalho demais aqui, que tal? Por mim tudo bem, respondeu o menino. E quando começo? Amanhã. E venha bem cedo, não gosto de perder tempo. Então o inventor pegou uma caixa de ferramentas e foi em direção ao oráculo eletrônico, com o intuito de consertá-lo. O menino agradeceu-lhe pelo decifrador de sons e se despediu, ansioso para testar o seu aparelho. A voz das coisas. Um carro passou na rua e de seu escapamento emitiu um escandaloso placto-pum. E o menino checou o decifrador de sons. Estava escrito: Me puseram gasolina adulterada. Legal, disse ele, satisfeito. Esse decifrador é bom mesmo. Mais adiante, viu 2 homens conversando e um deles soltou uma enorme gargalhada. Ha, 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 ha. Checou o que ela dizia no aparelho. Como você é besta. O menino sorriu e continuou caminhando rua abaixo. Encontrou uma mulher passeando com seu bebê, que chorava buá, buá. O aparelho traduziu o significado do choro. A fralda tá me apertando. Solta, solta. O menino avisou a mulher. Mesmo incrédula,
ela verificou a fralda e constatou que de fato estava apertada e afrouxou. O choro do bebê cessou no ato. Na esquina, o dono de um armazém espantava um cachorro que rondava sua porta. Xô, xô! O decifrador de sons traduziu esse xô, xô como: qualquer dia te dou carne envenenada. Não faça isso não, disse o menino ao passar. O bicho não fez mal para ninguém. O dono do armazém ficou boquiaberto pensando na certa em como o menino havia descoberto a sua real intenção. Em seguida, um ônibus passou a toda velocidade pela rua e, ao chegar à esquina, seus freios guincharam. Ixi! O menino viu o decifrador de sons, a tradução desse tal barulho. Tem uma pastilha do freio no osso. Correu para avisar o motorista, mas quando se aproximou, o ônibus arrancou num solavanco e acelerou, emitindo um vrum, vrum, que significava literalmente o motor está tinindo. Nesse instante, um rapaz atravessava a rua, assoviando em plenos pulmões. A plenos pulmões. O menino conferiu também a tradução daquele som. Ela me ama. Ah, ela me ama. Que bonito! O rapaz estava apaixonado e pelo seu assobio, que entoava, devia estar sendo correspondido. Aquele aparelho era mesmo um sonho e o menino se sentia feliz por ter ganho esse presente do inventor, embora tivesse ainda de pagá-lo com muitas horas de trabalho. Agora sim podia entender como tanto desejava o que o som das coisas diziam. E foi o que fez o dia inteiro. Descobriu o significado o crunch do pai ao mastigar uma torrada. Ai, que fome! O gloob-gloob da mãe bebendo água, só assim para refrescar minha garganta. O tlim-tlim das moedas soando em seu porquinho. Estamos quase enchendo esse cofre. O plim-plim das gotas vazando da torneira do banheiro. Quanto desperdício! E seu próprio nheque-nheque ao comer a carne no jantar. Tá meio dura, mas tá saborosa. E o do vizinho que estava vendo um programa humorístico na TV. É uma besteira atrás da outra. O blam da porta de seu quarto que bateu com um golpe de vento. Ai! E o buá do bebê da vizinha. Tô todo molhado com xixi. O craque do copo que a mãe quebrou lavando a louça. Adeus. Um din-dom da campainha que tocou. Querem entregar uma encomenda. O clique do interruptor ao apagar a luz para dormir. Boa noite. O tum-tum-tum de seu coração no silêncio do quarto. Tô feliz, tô feliz. O vrum da moto arrancando lá fora. Com licença, gente. Só não viu o que dizia o seu próprio sus. Quando satisfeito, entregou-se ao sono. Realizei meu desejo, com o decifrador de sons entre as mãos. Um estranho início. No dia seguinte, o menino foi bem cedo à casa do inventor, como haviam combinado. Mas mesmo depois de chamá-lo várias vezes, de bater palma e de tocar a campainha, não obteve nenhuma resposta. Vai ver, ele ainda tá dormindo, pensou o menino, ou tá concentrado em algum invento e nem me ouve. O melhor era entrar e tirar logo a dúvida. E foi o que ele fez. Abriu o portão, meteu-se pelo corredor e seguiu direto para a garagem. Encontrou-a toda bagunçada, como no dia anterior, mas nenhum sinal do velho. Onde será que ele se meteu? O menino começou a se preocupar. Se ainda algum ruído se ouvisse ali, ele poderia, com seu decifrador de sons, conseguir alguma pista. Mas estava tudo em silêncio, com exceção do relógio Cuco, com seu tic-tac nunca mais, tic-tac nunca mais. Enquanto esperava, o menino achou que seria uma boa ideia pedir ao inventor que criasse também um decifrador de silêncio. Numa hora como aquela, sem ruídos, poderia descobrir o que as coisas ali na garagem diziam, e quem sabe já teria uma resposta para a ausência do velho.
E já que estava ali mesmo, o menino achou que poderia aproveitar melhor o seu tempo conhecendo as engenhocas e explorando a oficina. Afinal, ia ser assistente do inventor, e era conveniente que fosse tomando conhecimento de seus novos projetos. Além do mais, gostava de xeretar, e aquela bagunça toda era um banquete para sua curiosidade. Começou a investigação. Toda a bancada de madeira viu o desenho de um cortador de raiva sobre a bancada de madeira, perdão. Era um aparelho semelhante a uma caneta e, conforme leu nas anotações, servia para dar um choque de bom humor em quem estivesse com raiva. O choque provocaria cócegas na pessoa, impedindo assim uma possível explosão de fúria. Ia ser bom ter um desses em casa, o menino falou com seus botões. Principalmente para cortar a raiva do meu pai quando o Corinthians perde um jogo. Ele vira uma fera. Depois, sua atenção foi atraída pelo protótipo de um objeto parecido com um desentupidor de pia. Pelo manual de utilização, escrito à mão pelo inventor, o menino soube que aquilo era um diluidor de preguiça. Devia ser aplicado na nuca das pessoas preguiçosas e só retirado depois de várias fricções. Havia também o esboço de uma copiadora de ternura, máquina na qual se poderia xerocar a ternura de uma pessoa carinhosa e espalhar para as outras. E o esquema provisório do mecanismo de um aquecedor de coração, certamente para sensibilizar pessoas frias e calculistas. Pelo jeito, o inventor parecia envolvido em várias criações simultâneas. Devia estar precisando mesmo de um ajudante. Porém, o mais espetacular era a incubadora de ideias, ainda em teste, que o menino descobriu ao lado do oráculo eletrônico. Lembrava um secador de cabelos de salão de beleza, enorme, no qual a pessoa enfiava a cabeça. O aparelho captava as ideias ainda embrionárias ou as já nascidas e fazia com que se evoluíssem. No painel lateral, emitia um laudo que projetava como seria a ideia plenamente desenvolvida, apontando se ela era boa ou se tinha ou não um futuro. O menino sentiu o desejo de verificar se era promissora a sua ideia de pedir ao inventor para criar um decifrador de silêncio, mas quando ia colocar a cabeça na incubadora, tropeçou num fio e, apoiando-se numa mesa para não cair, derrubou a caixa de parafuso no chão. Bum! Não dava para desprezar aquele barulhão. Por isso, esperto, o menino checou imediatamente em seu decifrador de sons o que queria dizer aquele bum. Viu escrito no painel: Olhe o Lost. À frente, sobre um rack, estava o sinalizador das coisas perdidas. E o menino pensou que aquele Olhe o Lost era um alerta da caixa de parafusos para que eles não caíssem sobre o aparelho e que quebrassem. O que era um tanto impossível, já que o Lost estava numa distância razoável dali e os parafusos não alcançariam. O menino ficou desconfiado. Será que era uma mensagem para que ele olhasse o Lost, em cuja direção a caixa apontava? Podia ser. Como dissera o inventor, o decifrador de sons era também um antecipador de notícias. Vamos ver. O menino aproximou-se do Lost e viu escrito em cada um dos lados do painel a palavra aqui e lá. Então, de repente, teve uma inspiração. Resolveu fazer uma pergunta. Onde está o inventor? Para sua surpresa, como resposta, a luz que indicava a palavra lá foi a que acendeu. Putz, e agora? Como ir lá? O Lost sinalizara que o inventor se achava na terra do lá, e o menino não sabia o que fazer, se ia para sua casa e voltava no outro dia, ou se tentava descobrir um jeito de ir também até o mundo das coisas perdidas. O menino poderia ter ido lá, de livre e espontânea vontade, buscar algo que desaparecera, alguma peça para uma de suas criações. Ou podia ter sido arrastado contra o seu próprio desejo. Quem sabe não se encontrasse em apuros? Como saber o que acontecera?
O velho não é bobo, resmungou o menino. Deve estar se divertindo do outro lado. Nesse momento, uma lufada de vento entrou pela garagem e moveu a porta enferrujada de um armário de ferramentas. Ué! O menino correu para checar o decifrador, o que aquele som dizia. Viu escrito no visor a pergunta: será? Ficou intrigado. Será que o inventor estava em maus lençóis? E o que poderia fazer para ajudá-lo? Lembrou-se então do livro de respostas. Talvez não tivesse consultado direito da primeira vez. Não custava nada tentar de novo. Apanhou o pesado volume e começou a folhear as páginas brancas, vagarosamente. Eram todas iguais e não tinham resposta alguma, assim como no dia anterior, quando o consultara. A não ser que estivessem escritas com tinta invisível, já que se sentia frustrado novamente quando parou, numa página, deixou seu pensamento vagar por aquele branco. Não demorou para que botasse em sua imaginação um monte de lembranças, cenas e fatos que não tinham nada a ver com o que ele procurava. Aquelas páginas tinham o poder de fazê-lo esquecer o problema que estava tentando resolver. Então o mecanismo fosse esse mesmo. Para encontrar a solução, era preciso deixar o problema de lado. Aí surgia a inspiração para resolvê-lo. E de fato, aos poucos, começaram a vir à sua mente algumas hipóteses de como poderia resolver o caso. Uma delas sumia e reaparecia entre as outras, com certa insistência. Era a ideia de que se a terra do lá era povoada pelas coisas perdidas do lado de cá, bastava se perder para encontrar o caminho e chegar até esse outro mundo. Deve ser essa a saída, pensou o menino. Esse livro é realmente uma bela invenção. A gente acha mesmo respostas nele. Mas depois de fechá-lo, refletiu melhor e concluiu que continuava na mesma. Afinal, como queria se perder? E se não se achasse depois? Tinha receio de piorar ainda mais a situação. Vou tentar de novo, disse tomando coragem. Apanhou o livro de respostas outra vez e se pôs a folheá-lo. De repente, teve um estralo. Lembrou-se da incubadora de ideias. É isso, vibrou ele. Vou testar se a minha hipótese tem futuro. Foi até a incubadora de ideias, enfiou a cabeça na cúpula e perguntou se para chegar à terra do lá bastava se perder. Em seguida, apertou o botão para iniciar o processamento. Segundos depois, saía o laudo. Positivo. Basta se perder para achar o caminho que te leva até o mundo das coisas desaparecidas. Uma vez que não tinha ideia de como se perder, o menino resolveu mudar de tática. Pensou em outra hipótese e perguntou à incubadora se para encontrar esse caminho era preciso perder algo valioso. Mal apertou o botão e o aparelho já soltou a seguinte resposta: negativo. Basta perder o medo de olhar o lado oculto da vida para chegar rapidinho lá. Legal! Exclamou o menino, reanimando-se. E eu nem sabia que a vida tinha esse outro lado. Mas como poderia ver tal lado oculto da vida? Existia alguma fórmula para isso? O menino então fez essa pergunta à incubadora de ideias, que logo emitiu o laudo. Positivo. Há uma maneira fácil de ver o outro lado da vida e chegar lá imediatamente. Coloque os óculos da poesia. Óculos da poesia? Onde posso conseguir um desses? Será que tem algum por aqui? A incubadora de ideias começou a processar a resposta e cuspiu o laudo. Positivo. Tem um aqui que o inventor fez há alguns anos. Onde? Perguntou o menino. A incubadora respondeu. Negativo. Incubadora não é localizadora. Tudo bem, vou dar uma olhada nessa bagunça. Mas por onde começar? Foi quando a portinhola do relógio Cuco, que marcava 8h30 em ponto, se abriu. O pássaro saiu e cantou um plumbibó. O menino correu para verificar no decifrador de sons o que dizia aquele plumbibó. E viu escrito no visor: Comece por mim.
Era uma clara mensagem de que o tal óculos da poesia deveria estar perto do cuco. O menino foi em sua direção, mirando atentamente os objetos do caminho. Não viu nada que se parecesse com um par de óculos. Continuou andando e, sem querer, pisou num saco de arruelas que se espalharam pelo chão. Pra lá, 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 lá! Checou o que dizia, o decifrador de sons. Está na sua cara. Olhou então para a frente e viu de pendurado num prego, ao lado do relógio, um par de óculos semelhantes a uma máscara de nadador. Achei! Perdido. Foi pôr os óculos da poesia e, de repente, como no Abra de Sésamo, o menino já estava lá. Assim, num instante, como se transportado por uma nave a milhões de anos-luz de velocidade. E não parecia ser um mundo tão diferente. Ao menos foi essa sua sensação de imediato, ao notar onde fora parar. A primeira coisa que percebeu foi que se encontrava na mesma garagem, embora os objetos ao redor fossem outros e não tantos a ponto de criar aquele caos no meio do que o inventor fazia suas engenhocas. Como é que podia de repente estar ali no mesmo lugar, mas em outro mundo? Ou o lugar é que fora produzido em medidas idênticas no outro plano? O menino hesitava, a um só tempo surpreso e atraído pela novidade. Então, ir à terra do lar era tão fácil assim? Claro que era fácil porque estava usando os óculos da poesia, que permitiam ver o lado oculto da vida, o que não era possível apenas com os olhos nus, realistas. Devia ser isso. Para fazer a travessia de lá para cá, de cá para lá, era preciso ver de outra maneira, com lentes especiais. Curioso, o menino notou em seguida que nessa garagem não havia mais a bancada. O Lost, o relógio Cuco, a incubadora de ideias, as invenções que um segundo atrás estavam diante de seus olhos. Agora, no mesmo espaço, bem menos ocupado, havia outras coisas, em geral pequenas e espalhadas pelos cantos da oficina. Chaves de fenda, lenços, canetas, cadernos, livros, lanternas, rolos de arame, um guarda-chuva, circuitos de computadores, fios e muitas outras bugigangas. Isso tudo deve ser coisa que o velho perdeu, pensou o menino, começando a compreender. Então a terra do lar era daquele jeito, igualzinha ao mundo real, mas povoada por tudo que as pessoas haviam perdido? Bom, vou dar uma espiada por aqui, resolveu ele. Deu alguns passos até a saída, ainda mordido pela dúvida. Não sabia se o mundo real desaparecera ou se ele é que fora transportado para aquele lugar. Cópia perfeita da garagem do inventor, só que vazia de tudo. Ou melhor, cheia de coisas perdidas. E apesar de sozinho, o menino estranhamente não sentia medo nenhum. Pensava consigo mesmo que a incubadora de ideias era uma máquina e tanto. Ele afirmara que, para chegar ali, bastava perder o medo e olhar o lado oculto da vida. E usando os óculos da poesia, o medo realmente desaparecera. Agora o menino sentia era uma certa euforia em explorar aquele novo universo. Pois é isso, concluiu ele. Mas não custa fazer um teste. Retirou então os óculos da poesia e viu a garagem do inventor no mundo real, com todos os seus badulaques, sem novos atrativos, a mesmíssima desordem. Recolocou os óculos e novamente passou a vê-la diferente, só com as coisas perdidas, convidando-o para descobri-las. Poxa, que engraçado! Os óculos da poesia eram, sem dúvida, mais uma invenção fantástica do velho. Se os colocasse, passava para o outro lado. Se os retirasse, voltava à realidade, como num piscar de olhos. Vou ficar com eles direto e ver o que existe na terra do lar, decidiu o menino. Meteu-se pelo corredor e saiu à rua. Logo viu na calçada oposta uma bola de futebol novinha junto ao tronco de uma árvore. Ficou pensando em quem a teria perdido. Era mais uma ideia para sugerir ao inventor que criasse um detector de donos para devolver a eles o que haviam perdido. Iam certamente ficar felizes. Então lembrou-se de que também perderam muitas coisas queridas e que talvez pudesse reencontrá-las ali.
Viu uma bicicleta estacionada ao lado de um portão, subiu nela e se mandou rumo à sua casa na terra do lar. Aí vou eu, gritou ele, feliz, descendo a rua a toda velocidade. Chegou rapidinho em casa, encostou a bicicleta no muro e observou a grama do jardim, no meio da qual brilhava ao sol um soldadinho de chumbo que perdera há muitos anos. Caramba, procurei tanto e estava aqui. Foi aí que ouviu alguém dizer às suas costas: Ei, dá licença, você está me atrapalhando. O menino se virou, olhou ao redor e não viu ninguém. Vamos, garoto, quero entrar e você fica aí no meio do caminho. Será que tô ficando louco? Mais um que se perdeu e não se sabe onde veio parar. Alguém disse à sua frente. Acho que tô ouvindo vozes, falou o menino apreensivo. É claro que está. Você pensa que eu sou o quê? Com quem eu tô falando? Ora, com uma voz. De onde você está? Bem debaixo do seu nariz. Não tô vendo. Você já viu alguma voz, garoto? Não. É claro, vozes são apenas ouvidas. Já sei, exclamou o menino. Você é a voz que alguém perdeu. Demorou, hein? Sim, uma voz perdida. Já vi que você não é deste mundo. Não mesmo, vivo do outro lado. Vim aqui só para procurar um amigo que se perdeu. Um amigo? Perguntou a voz em tom de interesse. É um inventor, respondeu o menino. Inventor e escritor são o que mais aparecem por aqui. Eita, gente que gosta de se perder. O menino começou a apreciar aquela conversa. Talvez a tal voz pudesse lhe explicar melhor como que funcionava a terra do lar. Tem muita coisa perdida por aqui? Tem tudo: pente, garfo, flauta, CD, sapato, binóculo, chave, bolsa, brinquedo, carteira. Qualquer coisa que alguém perdeu do outro lado, você vai ver. Já tô vendo, disse o menino. Aquele soldadinho de chumbo ali na grama. Eu mesmo perdi. Eu não disse? Você tá aqui faz tempo? Perguntou o menino. Há anos, respondeu a voz. Meu dono já deve estar bem velho. E como você veio parar aqui? O meu dono era um sonhador e gritava aos quatro ventos o seu sonho, mas vivia num país em conflito e os governantes perseguiam os sonhadores. Um dia o pegaram e arrancaram sua voz. Poxa, que triste. Mas não pense que vim sozinha, não. Essa terra está cheia de vozes perdidas que vieram da mesma época que eu. E o que vem pra cá não pode voltar pra lá? Quis saber o menino. Poder pode, respondeu a voz, mas é muito difícil. Por quê? Porque a vida é cheia de perdas, disse a voz. As pessoas perdem as coisas para aprender uma lição. Ora, depois de aprender, poderiam recuperar o que perderam. Assim iriam também desaparecer tudo. Não gosto nem um pouco disso, falou o menino. Nem eu. Mas o que eu posso fazer? Sou apenas uma voz perdida. Uma voz perdidinha da Silva entre tantas outras. Todo mundo fica triste quando perde alguma coisa. Mas ganha outra coisa mais valiosa. O quê? Quis saber o menino. Ganha experiência, disse a voz. Aprende que não se deve dar tanta importância às coisas, e sim às pessoas. Tô entendendo. Só que a gente só podia aprender de outro jeito, sem precisar perder. É o que todo mundo diz. Você falou que é difícil, mas não é impossível as coisas voltarem pro outro lado. É verdade, confirmou a voz. E como a gente pode recuperar o que perdeu? Perguntou o menino. Aí é com você, respondeu a voz. E continuou. Bem, agora posso passar? Onde você vai com tanta pressa? Vou me juntar às outras vozes perdidas. A gente costuma se reunir para conversar um pouco, assim o tempo passa. Tá bom, disse o menino dando passagem. Foi um prazer conhecê-la. Para mim também. A gente se fala por aí. Em seguida, o silêncio pairou novamente, e o menino resolveu entrar em casa para ver se encontrava as outras coisas perdidas. Novas descobertas. Nem bem entrou em sua casa na terra do lar, o menino viu uma porção de objetos que havia perdido: botões de camisa, lápis de cor, pés de meias, chaveiros, índios do Forte Apache, peças de quebra-cabeças, escovas de dentes, retratos. Eram coisas e mais coisas de que ele nem se lembrava mais, muitas pelas quais havia chorado quando se dera conta que tinha sumido,
como um álbum de figurinhas com os jogadores de todas as seleções de futebol do mundo, que o deixara amuado a ponto de ficar doente. Agora estava ali, tão à mão, e ele não resistiu em folheá-lo, experimentando uma forte alegria ao tocar aquele tesouro que jamais sonhara em rever. Encontrou também um cartucho de videogame que adorava e se lembrou de quando perdera, do escarcéu que fizera. O pai até tivera que lhe dar umas palmadas, as únicas que levara em toda a sua vida. Surpreendeu-se igualmente com a quantidade de objetos espalhados pela casa que pertenciam aos pais: grampos de cabelo, dinheiro, tarraxas de brinco, pingentes, abotoaduras, recibos, cordões de sapato, uma carteira de identidade da mãe, livros, facas, colheres, fivelas de cinto, lenços, gravatas, batons. Foi ao quintal e lá viu a pipa que perdera um dia e que agora oscilava no céu, bela e perfeita. Incrível, tá tudo aqui. Eram perdas e mais perdas de toda a família. E como fazer para resgatar aquilo? O menino queria saber. Ia dar um jeito de descobrir, mas ali onde não havia ninguém. Eita, desculpa. Mas não ali, onde não havia ninguém. Precisava sair à rua, conhecer melhor aquela terra. Refletiu um momento e resolveu deixar a questão para depois. O mais importante no momento era procurar um inventor. Afinal, fora até ali para ver se ele necessitava de ajuda, se estava perdido no meio de alguma invenção. No entanto, por onde começar a busca? Se tivesse um localizador eletrônico que funcionasse na terra do lar, a coisa seria bem mais fácil. Bem, era mais uma sugestão para dar ao velho e que poderia beneficiar muita gente. Quem é que não gostaria de encontrar algo valioso que um dia desaparecera do mundo real? O jeito é andar por ali e ver se alguém me ajuda. Saiu a caminhar pelas ruas desertas da cidade quando viu além de um muro a cabeça de um cavalo. Era a primeira criatura viva que encontrava naquele universo povoado de coisas perdidas. Acercou-se do muro, curioso, para espiar e se espantou ao ver que o cavalo não tinha o resto do corpo. Que coisa estranha! Ouviu um relincho em resposta. Mirou imediatamente o decifrador de sons para saber seu significado e assim também poder mediar um diálogo com o bicho. Estranho por quê? Dissera o animal. Você nunca ouviu falar da mula sem cabeça? Claro que sim, respondeu o menino. Pois eu sou a cabeça da mula sem cabeça. Quer dizer que você é a cabeça que ela perdeu? Tá duvidando? Longe de mim, eu só perguntei. Ah, bom. Não pensei que fosse encontrar você aqui, disse o menino. Por que não? Esta é a terra das coisas perdidas. Pois é, tô começando a conhecer agora. Onde você pensa que está a mão que o capitão Gancho perdeu? Perguntou a cabeça da mula sem cabeça, relinchando. E o que e onde você acha que foi parar a perna e o olho que o marinheiro da perna de pau e de olho de vidro perdeu? Aqui? Pois então. Eu não tinha me dado conta, disse o menino. Cheguei há pouco tempo e tudo é novidade para mim. Já deu para perceber, garoto. As outras coisas que a gente perde vêm para cá também? Que coisas? Medo, por exemplo. Sim. E fome? Tem gente que perde a fome. Vem tudo pra cá, confirmou a mula sem cabeça. Confirmou a cabeça da mula sem cabeça. E continuou. A vontade, o ânimo, a fé, a paixão, tanto as emoções quanto os sentimentos. Estão todos circulando por aqui. Aliás, esta terra está ficando populosa demais. Vocês precisam parar de perder as coisas com tanta facilidade. E a esperança? Perguntou o menino. Quando alguém perde a esperança, ela vem para essa terra, não vem? Exatamente. Acho que você já está entendendo. E por onde andam as esperanças perdidas? Por aí. Posso ver uma aqui como vi há pouco o soldadinho de chumbo, o álbum de figurinha, a pipa ou outras coisas que perdi? O que você acha? Você vê esperança lá no seu mundo? Não, eu sinto. Pois então, aqui é a mesma coisa. Zurrou a cabeça da mula sem cabeça e completou.
Quando você encontrar algum sentimento que perdeu, vai sentir no ato. E tem jeito da gente recuperar? Perguntou o menino de olho na resposta do animal, que o decifrador de sons traduzia. É quase impossível. Ninguém pode beber o leite derramado. Como assim? O que foi feito não pode ser desfeito. Já pensou se a mula sem cabeça me recuperasse? Não teria mais graça. Ninguém ia se assustar com ela. O que passou, passou. Não podemos parar o tempo. As perdas ajudam a escrever a nossa história. Quer dizer que o que está perdido aqui ficará aqui para sempre? Perguntou o menino apreensivo. É preciso saber primeiro se o que foi perdido não está no seu mundo. Nem tudo que se perde desapareceu de lá. Alguém pode ter pego. Sem dúvida, seu mundo está cheio de ladrões. E eles não roubam apenas dinheiro, o carro e a casa dos outros. Roubam coisas mais preciosas, como sonhos, ideias e alegrias. O menino permaneceu calado, pensando no aparelho que pudesse evitar o roubo, por exemplo, de uma alegria, uma espécie de protetor com alarme para alertar a aproximação de um larápio. Não podia se esquecer de dar mais essa sugestão ao inventor. A cabeça da mula sem cabeça continuou aos relinchos. Veja, você veio até aqui e não me parece totalmente perdido. Ou seja, você na certa vai voltar para seu mundo. Sim, estou só procurando um amigo. Aliás, vim graças a uma invenção dele, os óculos da poesia. Compreendo. Você sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não tenho a mínima ideia, eu sou apenas uma cabeça perdida e vivo a vagar por aí. Bem, obrigado pela atenção, disse o menino. Tenho de continuar a minha busca. Boa sorte, falou a cabeça da mula sem cabeça. E não perca a paciência com dificuldades que encontrar.